Olá pessoal, gostaria de, antes de mais nada, pedir desculpas se por acaso alguém viesse se sentir ofendido com minhas palavras. Recentemente eu tenho visto que se levantou muitos profetas na internet prevendo uma destruição em massa no Brasil. Os vídeos são bem similares, muda-se pouca coisa, mas o teor da mensagem é a mesma. Deus não irá destruir o Brasil, pois ele tem muitos servos e servas que continuam orando por nossa nação. O caso do profeta Jonas é muito claro a respeito do Deus que nós servimos. Se Deus perdoou os ninivitas que viviam em grande pecado, por que o Senhor iria trazer tamanho sofrimento para o Brasil, onde existe uma imensidão de servos e servas implorando pela salvação do Brasil todos os dias? É bem verdade que o Brasil está passando por um momento difícil, mas nós não devemos apontar para Deus e acusá-lo de algo que não é ele o responsável. O Brasil, como qualquer outro país no mundo, vive sim em uma onda de obediência à liberdade democrática. No entanto, ele não é o único a aprovar leis que vão contra a palavra de Deus. Existem muitas outras nações que, além de adotarem leis absurdas, ainda promovem todo tipo de contrariedade, tirando o direito do pobre, do velho, da criança e do trabalhador sofrido. E tudo isso Deus está atento. Na verdade, nada se esconde dos olhos de Deus. O Senhor ama o Brasil. Nossas escolhas erradas por eleger certos políticos contribuem para o fracasso em nossa economia. Os fatores e eventos naturais que ocorrem no Brasil não quer dizer que Deus está castigando o Brasil, embora ele pode e tem direito para isso. Não, mas, na verdade, isso não é ainda o que vai acontecer. Não é o apocalipse que um dia vai atingir o Brasil, mas sim também o mundo inteiro. Mas quando esse dia chegar, nós temos a certeza que a Igreja do Senhor já não estará mais neste mundo. Acredite, o Brasil ainda vai se tornar uma potência no mundo evangelístico por várias razões. E eu poderia dar duas delas. A primeira seria pela grande carência espiritual que existe no mundo. E a segunda, que os missionários que teriam uma melhor receptiva no mundo seriam os brasileiros. Os americanos têm um conhecimento profundo e têm também recursos econômicos, mas a sua popularidade no mundo vem sendo cada dia reduzida. O Brasil tem chance de evangelizar povos de todas as religiões no mundo, devido à facilidade que um missionário brasileiro tem de entrar nesses países aversos ao Evangelho, muito diferente dos países europeus e o próprio Estados Unidos. A população evangélica no Brasil já alcança 20%, e esse número está crescendo todos os dias. O que está existindo hoje no Brasil é um certo ciúme entre as igrejas evangélicas, o que está existindo hoje no Brasil é um certo ciúme entre as igrejas evangélicas, coisas que Deus não aceita. Se diz que o crescimento da igreja no Brasil não é genuíno, devido à forma que cada evangelista encontra para trazer as vidas para os pés do Senhor Jesus. Algumas é bem verdade, pregam muito a respeito da prosperidade financeira, mas isso não devemos desprezar, porque o Senhor Jesus nos chamou para sermos pescadores. Cada peixe tem um tipo de isca que gosta, mas no final todos eles acabam na cesta do pescador, que é o mais importante. Cada um será julgado segundo as suas próprias obras, e não cabe a ninguém a julgar o seu irmão pelo trabalho que exerce entre os perdidos. O Senhor Jesus escolheu, no entanto, 12 homens, e cada um deles tinha diferentes métodos de evangelismo, e o Senhor usou todos eles. Na época de Paulo, muitos tinham discordância de como Paulo pregava, e outros tinham de Apolo. E entre eles uns dizia, eu sou de Apolo, e outros diziam, eu sou de Paulo. Paulo, com sua sabedoria, desclassificou qualquer teoria humana que nós havemos de depender do homem para conseguirmos a salvação em Cristo Jesus. Pois ele diz lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 ao 10, ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus.
Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Veja que aqui Paulo já anuncia essas divergências. O que a igreja precisa é se unir e trazer a verdadeira profecia de Deus que há de acontecer. Se você tem desejo de ser um profeta de Deus, profetize as 6 profecias que ainda vão acontecer no mundo. E dê a chance do ouvinte saber que precisa ser salvo através da confissão e aceitação da pessoa de Jesus e não pelas obras. Então vamos para as 6 profecias. Primeira profecia: o arrebatamento da igreja, onde sumiremos e o mundo se espantará com o ocorrido. Segunda profecia: o reinado político do anticristo por 7 anos aqui na terra, enquanto a igreja desfruta das bênçãos de Deus nos céus, onde haverá o grande banquete que Deus preparou para os seus filhos. Terceira profecia: acaba-se o período da tribulação, onde o anticristo operou por 7 anos. Então o Senhor Jesus volta com a igreja e aprisiona no inferno as 2 bestas, uma política e outra religiosa, e também Satanás. Para os que não seguiram o anticristo, tem a chance agora de viver num mundo milenial onde o Senhor será o presidente mundial do planeta Terra. Quarta profecia: o mundo agora tem um novo líder, que se chama Jesus, e ele governará o mundo em Jerusalém por 1000 anos, e nós viveremos em um corpo glorificado, enquanto a humanidade continua o seu curso de nascimento e morte. No entanto, o homem viverá por mais tempo e haverá paz entre os homens e os animais. Se um homem morrer, por exemplo, 100 anos, vão dizer que o homem morreu jovem. Todos têm que morrer para receber o corpo glorioso, por isso o ciclo de vida e morte continuará. A quinta profecia: depois de 1000 anos, Jesus solta Satanás, o qual volta ao mundo para tentar a humanidade novamente. E muitos vão segui-lo, e se levantará uma grande multidão que vão decretar guerra contra Israel e o Senhor Jesus. Mas o Senhor destruirá todos no vale do Armagedon. Sexta profecia: Jesus lançará Satanás, as 2 bestas, o inferno, a morte e todos aqueles que não o seguiram para um grande lago de fogo ardente, e nunca as obras do mal terão mais influência na vida daqueles que viveram, morreram e ressuscitaram com o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Vamos orar pelos nossos irmãos cristãos, ao qual muitos deles estão sendo mortos e atacados pelos agentes de Satanás todos os dias. Não vamos profetizar a profecia de carochinha, mas sim as 6 profecias que já mencionei anteriormente. Deus não destruirá o Brasil. Não agora, um dia no futuro. Mas nesta época, o Brasil será um lugar que não terá mais a luz do Senhor. Enquanto o povo de Deus estiver vivendo no Brasil, nada acontecerá, pois o povo do Senhor é o sal da terra e a luz que ilumina a salvação de Jesus Cristo aos perdidos. Que Deus abençoe a todos e me perdoem se tenho sido muito radical. Eu creio em profecias, creio em profetas e em nossos dias, mas creio também na palavra de Deus. E qualquer profecia que seja contra a palavra do Senhor, ao qual já foi dita, devemos ignorar. Se Deus nos mostra alguma tragédia, temos que orar a Deus e pedir-lhe misericórdia. Então oremos ao Senhor. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe os seus servos. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Que a nossa vida seja uma vida repleta de graça, de amor e de misericórdia. E que no nosso coração nós possamos estar cheios de esperança, cheios de vontade de levar essa verdade àqueles que estão perecendo. No meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, no meio de tantas outras pessoas que nós temos relacionamento diariamente. Profetize a palavra de Deus, profetize a palavra do Senhor, profetize aquilo que há de acontecer, aquilo que está escrito. Profetize, pois você será bem-aventurado. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos e também peço a oração de todos em meu favor. Amém. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar a minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha.
Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer. Mesmo assim, tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais.